Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast sobre o handball nacional e internacional. Um regresso há muito esperado, não só por nós, mas queremos acreditar que também por vocês. Depois de algumas longas semanas de paragem, estamos aqui de regresso para acompanhar esta fase final da temporada em que há muita coisa ainda por decidir e por isso achamos que fazia todo o sentido voltarmos e voltarmos da melhor forma para falar sobre aquilo que se passou nas últimas semanas, mas também aquilo que se vai passar nas próximas, não só em Portugal, mas também lá fora, e há muita coisa para falar. Vamos tentar que este episódio não seja demasiado longo, mas também fazemos aqui uma meia-culpa porque há muito tempo que não falamos e temos que meter a conversa em dia. A Emma já sabe e acho que toda a gente compreende, temos que meter a conversa em dia, não é, Emma? É verdade, Leonardo. Acho que primeiro de tudo é bom estarmos de volta e espero que os nossos seguidores fiquem contentes por isso e tal como disseste, há muito para falar, não só nos nossos campeonatos, tanto o masculino como o feminino, mas também, principalmente sobre aquilo que as equipas portuguesas têm feito para esta Europa fora. Exatamente. E começamos mesmo por aquilo que as equipas portuguesas fizeram nas competições europeias. Não falámos, e merece todo o destaque, aquilo que o Sporting conseguiu fazer nesta European League, bater-se de frente com o campeão em título Magdeburg e perder da forma que foi, por apenas um golo na Alemanha, e um jogo muito bem conseguido por parte dos Leões, que podia ter caído para qualquer lado. O Sporting mostrou toda a sua força frente a uma equipa que está muito perto de ser campeã alemã, que chegava a esta época como campeã desta European League, onde enfrentou o Sporting, também como campeã da Super Globe, o Mundial de Clubes. Portanto, uma equipa com vários internacionais e fortíssima, obrigou o Sporting a dar o melhor de si e mostrou que tinha muito para dar. Um destaque, claro, para Francisco Costa, que nós já vamos falar mais à frente, o jovem internacional português que merece realmente o destaque que lhe vai ser dado. Emma, relativamente àquilo que o Sporting conseguiu fazer nesta European League, diria, e que também queria saber a tua opinião, não sei, fica um sabor amargo para o Sporting porque esteve tão perto de conseguir surpreender a Europa do handball, mas aquilo que conseguiram fazer contra este Magdeburgo é realmente também um prémio para a equipa, que quando nós começámos não sabíamos que Sporting é que iríamos ter esta temporada, muitos jogadores novos, mas que realmente mostraram que o talento estava lá. Sim, realmente, eu acho que se tivermos que apontar uma equipa portuguesa que mais tenha crescido ao longo desta época, acho que vamos estar em acordo quando referimos o Sporting. Acho que a fase de grupos do Sporting na European League não foi a melhor, houveram jogos muito, com muitos erros que não se podem cometer em competições deste nível, mas o que é certo é que o Sporting conseguiu passar a fase de grupos e apanhou logo o campeão da European League, Magdeburgo, que é uma equipa que dispensa apresentações, tem um plantel muito profundo com imensas opções, de muita qualidade, e o Sporting conseguiu no segundo jogo manter-se na luta até ao fim e por muito pouco não ultrapassou este Magdeburgo e seria inédito termos duas equipas portuguesas na Final Four, acho que era espetacular. Foi por muito pouco, lembro-me perfeitamente do final daquele jogo, quando o Francisco Costa mete a bola dentro da baliza, mas foi violação de área e depois acaba por levar 2 minutos por protesto e de seguida Ricardo Costa também não se conseguiu controlar e o Sporting teve de jogar o último minuto e qualquer coisa com dupla inferioridade numérica e acabou por não ser feliz, mas os meus parabéns ao Sporting pela prestação europeia que fez e pela época que está a fazer. Acho que eu sentia falta e acho que tu também, provavelmente, todos os amantes do handball, desta emoção, não só no campeonato português, mas também das prestações das equipas portuguesas por esta Europa. Sim, esse foi um jogo, especialmente na Alemanha, em que se viu os jogadores do Sporting claramente frustrados pela forma como terminaram. Realmente, esse último remate do Francisco Costa acaba por ser uma decisão correta e acertada da equipa de arbitragem, porque realmente, quando se vai ver em slow motion, percebe-se que ele já estava dentro da área, já estava a pisar quando faz o remate, mas foi um jogo em que nós vimos realmente a equipa do Sporting a bater-se de frente, a queixar-se depois, se calhar, por alguma dualidade de critérios por parte da equipa de arbitragem. Mas foi um Sporting que conseguiu lutar contra tudo e aí também merece o destaque de ter conseguido fazer soar e obrigar o Magdeburgo a dar tudo o que tinha e o que não tinha para conseguir na altura o apuramento para os quartos de final, onde acabou depois por enfrentar o Nantes, se eu não me engano, e conseguiu então o apuramento para a Final Four. O Benfica
que se tornou, tal como o Nex, as duas primeiras equipas, se não me engano, também a atingirem a Final Four da European League, depois de começarem na primeira eliminatória. Um Benfica que também, Ema, tem vindo a crescer, mas que começou logo a ter que suar quando conseguiu eliminar o Rhein-Neckar Löwen, quando se calhar a maior parte não esperaria, e nós falámos sobre isto na altura. Era um Löwen que, e tens aí uma camisola atrás de uma das maiores equipas do mundo, e uma equipa que também dispensa apresentações, e a forma também como o Benfica conseguiu ir crescendo com os atletas que entretanto chegaram. Foi um Benfica que balanço é que tu fazes esta caminhada europeia dos encarnados até agora? Eu acho que ninguém esperaria um Benfica a atingir, se nos perguntassem, pelo menos a mim, no início da temporada, não diria que iríamos ver um Benfica a atuar na Final Four, mas foi uma época em crescendo do ponto de vista não só europeu, mas também no plano interno, vimos um Benfica cada vez mais confiante nas suas capacidades. Sim, eu acho que o Benfica foi crescendo ao longo da época, mas aqui fazendo uma comparação em relação àquilo que eu disse do Sporting, numa fase de grupos muito irregular, acho que o Benfica foi exatamente o oposto no que toca a jogos europeus. Foi uma equipa muito consistente, muito regular, e sempre a um nível altíssimo que esse tipo de competições exigem, ao contrário do que aconteceu no campeonato. Sabemos que o Benfica está um bocadinho neste momento fora da luta pelo título, dada a derrota que teve frente ao Vitória em Setúbal. Mas o que é certo é que nas competições europeias, tal como tu referiste, eliminar o Rhein-Neckar Löwen no primeiro play-off, no play-off de acesso à fase de grupos, não é fácil, e o Benfica a partir daí mostrou que realmente queria. Eu sinceramente não pensava que fosse possível chegar tão longe, mas o que é certo é que o Benfica fez uma caminhada bastante interessante, conseguiu terminar a fase de grupos em segundo lugar, que foi muito importante. Apanhou depois o Fênix Toulouse de Gonçalo Vieira, conseguiram ser mais fortes, apesar da derrota na primeira mão por 4 bolas, depois em casa acabaram por conseguir virar o resultado, e depois frente ao Gorenje Velenje foram superiores e estão nesta Final Four, acho que por surpresa de muitos, e é histórico para o Benfica, parabéns por isso. E pela primeira vez vamos ter uma Final Four da IHF European League em Portugal, e deixa-me dizer que é a primeira vez que acontece uma Final Four de uma competição europeia que não seja nem na Alemanha nem na França. Acho que isso é inédito, Portugal entrar aí no barulho dos grandes europeus. Exatamente, e vamos ter no Altice Arena, a arena que fica, o pavilhão que fica em Lisboa, e também por aí acho que temos que fazer um apelo a todos os adeptos do handball, não apenas, e sabemos que o Benfica a jogar em casa vai ter claramente uma forte moldura humana, mas eu acho que mais do que tudo, e tal como a Emma está a dizer, o facto de ser a primeira vez que uma Final Four de uma grande competição europeia não é nem em França nem na Alemanha, só isso mostra como realmente a EHF também está a olhar para o crescimento que o handball português tem tido, e acho que a melhor forma de nós conseguirmos que estas Final Fours e estas fases finais de grandes competições continuem a ser em Portugal é continuar a mostrar a força não só do handball português, mas também do adepto do handball português. E nós estamos a ver como a EHF está a olhar não só esta EHF Final Four, mas também o europeu de sub-20, se eu não me engano, são sub-20, que vai ser em Gondomar, Matosinhos e Vila Nova de Gaia. Também a aposta no handball de praia que tem sido feita em Portugal em 2023 com o Campeonato da Europa. Também vamos ter uma competição europeia em 2022 em Porto Santo, na Madeira. Portanto, cada vez se olha mais para Portugal como um destino destas fases finais das provas, e isto só se irá manter se conseguirmos realmente que a Altice Arena, que tem cerca de 12, 13 mil lugares, esteja completamente cheia de adeptos. Sabemos que também, de certeza, que veremos muitos adeptos do Magdeburgo, muitos adeptos do Wisla Block, do próprio Nex. São equipas que têm massas associativas também muito apaixonadas pelos seus clubes, e eu acho que temos mesmo que tornar esta Final Four da Liga Europa um evento só por si, para além daquilo que se vai passar dentro de campo. E por aí, Emma, e eu acho que partilhas deste meu convite a todos, queremos ver o máximo de apoiantes do handball possível em Lisboa no dia 28 e 29 de maio. Sim, acho que é aquilo que tu referiste, mais do que adeptos do Benfica, são adeptos da modalidade, e isso felizmente vê-se muito, tanto na Final Four da Champions como na Final Four da European League. Há muitos adeptos de diferentes equipas que muitas vezes nem estão presentes, mas mais do que adeptos de um clube, acho que todos devemos ser adeptos da nossa modalidade, que é só a mais bonita do mundo.
Exatamente. Já se sabem então os dias e as meias finais desta Final Four da European League. Vamos ter o Wisla Plock a enfrentar o Benfica, na segunda meia-final vamos ter o Magdeburg a enfrentar o Nexe. Ainda não estão fechadas as horas de cada uma das partidas, mas sim os confrontos. Veremos então aquilo que acontece. O Benfica, que também não tem tarefa fácil, desengane-se quem achar que este Wisla Plock é uma equipa banal. O ano passado conseguiram chegar à Final Four, o Sporting sabe-o muito bem, também aí um final que partiu o coração aos adeptos do Sporting, também por apenas um golo, um Sporting que jogava na Polónia e que tinha tudo para conseguir o apuramento. Nós falámos disso na altura, a jogada do Salvador, a forma como esperávamos que ele fosse crescer com base nessa jogada e cresceu, e portanto este Wisla Plock é uma equipa que sabe estar, e tal como o Magdeburg está pelo segundo ano consecutivo nesta Final Four. Emma, um Benfica que não vai ter tarefa fácil frente a uma equipa polaca que, ainda que se possa e que esteja se calhar num segundo plano relativamente ao Kielce, que é dono e senhor e é a principal equipa da Polónia, mas é realmente aqui um adversário que pode causar problemas ao Benfica. Sim, claramente que o Wisla Plock é uma equipa forte e também com um plantel bastante completo e com muitos internacionais, mas eu acho que aqui na Final Four é um bocado, tudo pode acontecer. Se calhar seria bom o Benfica apanhar o Nex, porque é também o outsider que existe ali na Final Four, mas vão ser 2 jogos em que tudo pode acontecer e portanto acho que se o Benfica continuar forte e empenhado naquilo que tem sido as suas prestações europeias, poderá ocorrer quase que uma surpresa. Eu acho que será sempre uma surpresa qualquer vitória que o Benfica consiga na Final Four, porque está com um estatuto de outsider e, portanto, não tem nada a perder. A pressão está sempre do lado do adversário e isso pode ser bom. Exato, veremos então aquilo que acontece não só nos jogos entre Wisla Plock e Benfica, mas também aquilo que vai acontecer no segundo jogo entre a equipa do Magdeburgo e a equipa do Nexe, os jogos que vão ser então dia 28 e 29 na Altice Arena em Lisboa, e portanto reforço aqui o convite de termos o máximo de pessoas possível presente nesse evento, e veremos também que surpresas é que teremos até lá. Passamos para o plano interno. Não, havia uma coisa que eu queria dizer e que também é verdade, relativamente ainda a esta Final Four da European League, que tem que ver com o Benfica ser a terceira equipa portuguesa a atingir esta fase desta prova, que antigamente era a EHF Cup, ABC em 1999, 2000 e o Porto em 17, 18 ou 18, 19, de cabeça 18, não me 19, lembro acho. agora, 18, 19, também estiveram presentes, o Porto na altura que acabou por ficar em terceiro lugar, Terceiro. e diria mesmo, Emma, essa foi muito provavelmente a competição, para além daquilo que nós já falámos, daquela eliminatória entre o Porto com o Mel Sungan, que realmente catapultou o Porto. Essa Magdeburg. final Magdeburg. foi com o Magdeburg também, não foi com o Sim, Mel Sungan? Magdeburg. Foi com o Magdeburg, pronto. Aqui foi essa Final Four da EHF Cup na altura. O Porto realmente depois também mostrou a sua força no panorama europeu e desde então tem estado de forma constante na Liga dos Campeões. Portanto, também achas que desse ponto uma forte prestação deste Benfica na Liga Europa pode, quem sabe, também colocar o Benfica se calhar num outro patamar competitivo? Talvez. É fazer futurologia, eu sei, porque isto é impossível. Prognósticos só no fim do Exato, só no jogo, não fim do é? jogo. Mas realmente é Um, aqui foi curioso a forma como se viu depois o Porto a conseguir é manter aquele cresceu. nível. Sim, isto é sempre bom para Portugal, temos as equipas portuguesas a chegar cada vez mais longe, vamos subindo aos poucos no ranking, também a nossa seleção tem ajudado muito nesse sentido. O Porto, também dar os parabéns ao Porto pela prestação europeia que teve, infelizmente voltou a falhar os oitavos de final, mas sabemos que é muito complicado lá chegar e fizeram uma fase de grupos, lá chegar aos oitavos, passar os oitavos. Sabemos que é complicado e o Porto tem sido consistente, mas é bom para este Benfica e também para o Sporting estarem a crescer na Europa, ganham confiança e poderemos ver mais vezes as nossas equipas a chegar sempre mais longe nas competições europeias. Sim, e apesar de tudo, o handball de clubes em Portugal tem essa tradição de competições europeias, não só o ABC, o Sporting e o ABC, que também já ganharam a Challenge Cup, que agora é a EHF Cup. Cup, agora é a EHF Cup, passou para a Cup, e também aquilo que tem sido então feito esse terceiro lugar
do Porto, e agora veremos aquilo que o Benfica consegue na European League. Está a falar de tudo o que se passou na Europa, passamos para o plano interno, até porque também temos muita emoção a acontecer em Portugal, não só no Campeonato de Placar Handball 1, mas também na primeira divisão feminina. Começamos pelo Campeonato de Placar Handball 1, até porque tivemos um clássico este fim de semana entre Sporting e Porto. O Porto que venceu por apenas um gol de diferença, um jogo decidido nos últimos instantes por António Areia, e um Porto que com esse triunfo deu um passo muito importante para a conquista daquele que será um terceiro, acaso se concretize, um terceiro título de campeão nacional. Ema, um Porto que tem neste momento mais 3 pontos do que o Sporting numa época para o Porto que também não foi fácil, e se calhar esta temporada vimos um Porto, e nós falámos disto ao longo do ano, era um Porto que por vezes também parecia inconstante, mas que foi conseguindo aquelas vitórias chegar não tão vistosas como vimos em anos anteriores, que marcava 40 golos de forma até mais comum, mas que, por exemplo, neste jogo frente ao Sporting, que era decisivo e era claramente um jogo do título, caso o Sporting conseguisse a vitória, ficava tudo em aberto. Aqui foi um triunfo muito importante para os Dragões. Sim, foi uma vitória muito importante e, tal como referiste bem, o Porto este ano não está tão forte, diria eu. Teve saídas muito importantes, como todos sabemos, André Gomes, Miguel Martins e até mesmo, se calhar, Manuel Cepado, que acaba por ser uma ajuda. Não nos podemos esquecer que o Porto este ano tem apenas 2 pivôs, o Vitório Torres e o Daimar Salina, e defensivamente são uma ajuda muito importante. O Hurtado tem entrado aos poucos neste plantel, mas sabemos que é um jogador muito jovem, que ainda tem muito por crescer, e isso acho que ajudou a que o nosso campeonato ficasse mais interessante. Vimos um Porto ao fim de 80 jogos, algo do género, para competições internas, perder um jogo frente ao Benfica, e isso lançou aqui a luta pelo campeonato. O Porto já tinha vencido em casa o Sporting apenas por uma bola, e foi este fim de semana ao João Rocha, sob pressão, porque sabemos que o Porto quer seguir na senda vitoriosa e continuar a ser quase que o crónico campeão português, mas sabemos que agora está muito mais complicado. Foi uma vitória bastante importante, porque tem vantagem no confronto direto com o Sporting, tem mais 3 pontos. O calendário, só faltam 4 jogos, um deles é contra o Benfica, mas mesmo perdendo, continua à frente do Sporting, e vai ser difícil este Porto deixar o título fugir. Foi sem dúvida uma vitória importante, mas acho que o maior destaque deste jogo vai para um Leão. O que é que tu dizes? Eu digo sem dúvida nenhuma, e Francisco Costa já é um destaque não apenas em Portugal, mas pela Europa e pelo mundo do handball. Cada vez mais o seu nome é conhecido e é cada vez mais falado nas redes sociais, então é insano a quantidade de coisas que se vê sobre o Francisco, um jovem de 17 anos, e que pegou destaca, e que não só pegou destaca no Sporting, mas também pegou destaca na seleção nacional. E era um jovem claramente que se percebia desde cedo, família de onde ele vem, claramente que só poderia sair dali um grande jogador, mas eu sou tão honesto, eu não esperava um crescimento tão grande do Francisco como aquele que temos visto, e que assumisse tanto destaque como teve vindo a assumir. Claramente que já sabia que o talento estava lá pelo aquilo que se tinha visto nas épocas anteriores, mas ele pegou no Sporting, e há momentos em que parece que é a equipa do Francisco, é ele e mais 6. Não digo isto de forma pejorativa, é mesmo porque um jogador que num clássico frente ao Porto e termina aos 17 anos com a pressão que o Sporting tinha naquele jogo e marca 19 golos, é ridículo. Eu, aliás, tive pessoas a perguntarem-me se os 19 golos era algum tipo de recorde. Penso que não, porque o Pedro Cruz, se não me engano, marcou 20 ou 21 golos pelo Águas Santas, mas estamos a falar de um clássico, portanto, fazer aquilo que ele fez, eu acho que é inacreditável. Eu até desconfio que a falar em clássicos talvez estejamos aqui a falar de algum recorde, mas é tal como tu dizes. Sabíamos que o Francisco é um jogador muito talentoso, que foi aparecendo a espaços no Futebol Clube do Porto ainda com 14, 15 anos,
e quando passou em Avanca também teve alguma influência, embora uma passagem muito curta. Esta mudança para o Sporting, acho que ninguém sabia muito bem o que esperar, apesar de saber que é um jogador com muito talento, um jogador completo, apesar de fisicamente ainda estar numa fase de crescimento e defensivamente não consegue dar o contributo que se calhar um treinador quer, mas quando um treinador tem o Francisco Costa a atacar, pá, acho que não há problema ter mais uma substituição de defesa-ataque, porque realmente ele tem. Ele afirmou-se sem dúvida alguma neste plantel do Sporting e confesso que não esperava que fosse desta forma, muito menos nesta chamada seleção A, quando ele é titular no segundo jogo do play-off e Portugal está sob uma pressão porque perdeu o jogo em casa por 3 bolas e precisa de inverter o resultado. Paulo Pereira aposta no Kiko para ser titular e ele faz um jogo incrível, ele e o irmão. Não nos podemos esquecer também do Martim, também foi Eu muito ia importante. falar do Martim, porque focamos muito no Francisco, mas o Martim também está a ter uma época de explosão a este nível, porque nós já sabíamos aquilo que ele era capaz quando o tinha feito no Gaia. Ele com 18, 17, 18 anos, eu acho que ele foi o melhor marcador, não só na segunda liga, quando o Gaia sobe e penso que é campeão, mas também quando chega com o Gaia à primeira divisão, ele fica lá pelo menos mais uma temporada e também marcou uma brutalidade de golos. E portanto, acho que tem sido tanto o Francisco como o Martim épocas de explosão muito fortes para eles e claramente já mostrar aqui um caminho, não apenas para o Sporting, mas mesmo na seleção nacional. Sim, eu acho que de certeza absoluta que eles se picam no bom sentido, para ver quem é o melhor. Tenho a certeza que parte do crescimento dele vem dessa competitividade, e nós que conhecemos mais ou menos o Ricardo Costa, que é muito competitivo e muito fervoroso, tenho a certeza que passou isso aos filhos e isso ajuda a que eles cresçam ainda mais. E é facto que na primeira parte do clássico o Sporting tinha 9 golos do Kiki e 4 do Martim, salvo erro. Mais ninguém tinha marcado golos, não que os outros não soubessem, mas porque a equipa também constrói para isso e eles, quando têm que decidir, decidem. E aquele gol do Kiko, por exemplo, contra o Benfica nos últimos segundos, é mostra da coragem, do talento e da confiança que um jogador de 17 anos tem. Sim, e se dúvidas houvesse sobre de que forma é que essa relação, esse triângulo iria funcionar no início da temporada, de teres dois irmãos, ambos jovens, o pai a treinar, eu acho que neste momento não há dúvidas nenhumas que funciona e funciona muito bem, até ainda tocando em mais um ponto relativamente ao Francisco, a questão de nós falarmos muito, e é um dos temas quando se fala da seleção nacional, a questão do lateral direito, que é claramente a posição em que se calhar Portugal tem um déficit de qualidade em quantidade, não temos assim tantas opções para essa posição, e aqui o Francisco a mostrar desde logo que tem que contar com ele. Já há muito que era falado, especialmente nas redes sociais, e ele aqui a mostrar como mereceu e merecia essa oportunidade e fez por bem e continuará a fazê-lo. Acredita-se aqui ao longo da temporada do Sporting aquilo que falta para tentar ainda chegar ao título. Um Sporting que na próxima temporada, da próxima jornada, tem um jogo complicado em Águas Santas, frente ao Águas Santas. O Porto recebe a Sanjoanense. Depois, na 28ª jornada, temos o clássico entre o Porto e o Benfica. O Sporting estará a olhar com muita atenção para este encontro, mas vai receber o Madeira SAD. Na 29ª jornada temos Águas Santas a receber o Porto, portanto aqui o Porto também com uma deslocação difícil à Maia, enquanto que o Sporting viaja aos Açores. E por fim, na última jornada, o Sporting recebe o Póvoa e o Porto recebe o Madeira SAD, portanto ainda muita emoção até ao fim. Ema, aqui as 4 equipas com calendários, diria que não são assim tão fáceis quanto possam parecer. O Porto joga com o Benfica, recebe o Benfica, aí um clássico e um Benfica que chega claramente motivado a esse embate, mas as duas equipas ainda têm que ir visitar um Águas Santas que também precisa de vitórias para aquela luta pelo 4º lugar, e portanto daí também não será fácil. O Sporting depois também com mais uma deslocação aos Açores, que sabemos que é sempre uma deslocação complicada, ter que ir jogar à Horta. Portanto aqui
o Porto claramente em vantagem e mais perto, não diria com uma mão, mas quer com 3 dedos no título, mas um Sporting que ainda pode chegar lá caso a equipa dos Dragões não tenha atenção e não entre claramente concentrada em todos os jogos. Sim, claramente que o campeonato ainda não acabou e tudo pode acontecer, mas eu acho que afirmo que o Porto está com uma mão, porque 3 pontos de vantagem no nosso handball engana um bocadinho, porque quem perde ganha sempre um ponto, então o Porto tem que escorregar em 2 jogos e eu acho que isso será muito complicado. Não está fora de hipótese, claramente que jogar contra o Águas Santas na Maia poderá não ser fácil, apesar de que acho que o Águas Santas este ano está a fazer uma época um bocadinho mais irregular do que aquilo que estamos habituados, mas claramente que a equipa de Magnus Anderson estará focadíssima naquilo que é o campeonato, até porque não tem mais nenhuma distração, digamos assim. Acho que o Benfica está muito mais focado naquilo que são os objetivos da European League neste momento, depois daquela derrota que falei há bocadinho em casa do Vitória, as contas para o campeonato ficaram complicadas, e este Sporting claramente que está à espera que o Porto escorregue, deve estar a torcer pelo Benfica na deslocação ao Porto, e que o Porto escorregue mais alguma vez, mas sinceramente acho que vai ser complicado o título fugir do Dragão. Veremos então aquilo que acontece nestas 4 últimas jornadas do campeonato placar Handball 1. A luta continua em aberto, um Porto, na verdade, que parte na frente com 76 pontos, um Sporting que continua na perseguição com 73 e, portanto, 4 jornadas para o fim. Tudo pode acontecer, o Benfica acabou por cair um pouco nesta luta pelo título, com 70 pontos, mas tem neste momento os seus objetivos focados na European League, competição que vai receber no Altice Arena entre os dias 28 e 29 de maio. Benfica que no panorama feminino aí sim tem, diria, uma mão e 3 dedos no caneco, se assim se pode dizer. O Benfica que parte em primeiro lugar, tem 65 pontos, ainda não perdeu esta temporada no que diz respeito ao campeonato, 21 vitórias e apenas um empate na segunda jornada contra o ABC, e a equipa encarnada está a apenas uma vitória de conseguir esse título, um título nacional que foge desde há aproximadamente 3 décadas, 29 anos, se não me engano. É verdade que foi um Benfica que não teve a vertente feminina do handball durante vários anos, mas é aqui, Emma, neste momento com mais 8 pontos do que o segundo classificado, a Lavário e o Madeira Sado, que estão em igualdade pontual. É um Benfica aqui sim que está muito perto e, portanto, joga frente à Juvelis este fim de semana, e basta um triunfo para conseguir esse campeonato. Uma Juvelis que está na 13ª posição, portanto também precisa de vitórias para conseguir tentar fugir à despromoção, mas aqui o Benfica com via claramente aberta para ganhar o campeonato. Sim, o Benfica está com uma mão, 4 dedos e meio, diria eu, na taça de campeão. Está muito perto, mas Estamos acho assim que aqui com umas divergências no que diz respeito estamos. Mas eu a gosto, eu não sim, posso estar sempre a concordar contigo, senão é isto verdade, perde também é verdade. aqui o Sim, perde dinamismo, aqui, não é? precisamos aqui de mais luta. Também acho, eu já tinha saudades destas discórdias, mas são concordâncias na mesma. Mas bem, o Benfica está muito perto de ser campeão. Sabemos que é um investimento aqui diferente, é importante para o handball feminino. Foi importante o aparecimento do Benfica e do investimento que está a fazer. Nós vimos ao longo desta temporada os reforços que foram aparecendo, mesmo no mercado de inverno, e acredito que o Benfica esteja a pensar naquilo que serão as competições europeias, e era importante também as nossas equipas femininas começarem a ter algum sucesso, porque infelizmente ficamos sempre pelos playoffs de acesso, e era importante começarmos a ver as equipas femininas chegarem mais longe. Acho que vou tocar só aqui um bocadinho no Madeira Sado, que foi campeão e venceu a Taça de Portugal no ano passado, e este ano vimos o Madeira Sado muito mais inconsistente, diria eu, e o próprio Lavário também acabou por ter alguns resultados menos conseguidos. Isto tirou, se calhar, um bocadinho de encanto pela luta do campeonato, apesar de, como referi, o Benfica tem um investimento totalmente diferente, um plantel com muito mais opções e muitas jogadoras com imensa experiência.
e isso pesa muito. Era importante haver mais investimento por parte dos nossos clubes que costumavam ser campeões, que este ano, infelizmente, ou não, vão ver o título fugir, e também o aparecimento, como já falámos algumas vezes, talvez do Sporting e do Porto na vertente feminina, era muito importante para o crescimento também do handball feminino. Sim, tal como dizias, foi o Benfica que ao longo da temporada foi apresentando reforços para a luta por um título que procurava já há bastante tempo e claramente concordo com tudo aquilo que disseste, especialmente no que diz respeito ao investimento e à forma como o handball feminino precisa claramente desse investimento para continuar a evoluir, que fazias alusão aqui à nossa seleção feminina que esteve perto de conseguir o apuramento para o campeonato da Europa, não conseguiu no final ultrapassar a oposição da Hungria e de Espanha, que eram as duas equipas com quem estava a lutar por esse apuramento, equipas claramente mais experientes, equipas também diferentes no ponto de vista europeu do handball feminino, com mais atletas em outros patamares, mas o handball feminino em Portugal e o português está claramente em crescimento, e aqui o investimento que o Benfica fez, até mesmo pela visibilidade que trará, é muitíssimo importante, e esperemos que depois também consiga esse investimento continuar para aquilo que serão as prestações da seleção, porque já temos cada vez mais atletas a jogar lá fora, e isso tem-se visto com o crescimento da nossa seleção, e que se calhar ninguém esperaria que chegassem a 2 jornadas do fim na qualificação para o Campeonato da Europa, ainda em condições de disputar esse apuramento, com um jogo em casa e um jogo fora. Portanto, também deixar aqui uma palavra de parabéns a elas por aquilo que conseguiram, que ainda não tínhamos, se não me engano, falado sobre aquilo que tinham conseguido fazer. Emma, portanto, ainda temos aqui muita emoção até ao fim, se quer na primeira divisão feminina não tanta, porque o Benfica está claramente perto de conseguir esse triunfo, mas vamos ter aqui um final de época ainda com muita coisa, e não apenas no que diz respeito às equipas portuguesas. Não nos podemos esquecer que ainda vem aí Final Four da Liga dos Campeões masculina e feminina, HF Cup, portanto realmente esta é a minha parte favorita do ano, porque é quando realmente a emoção está no máximo e parece que todos os fins de semana há coisas a serem decididas. Sim, ainda teremos também as taças de Portugal, que também são sempre competições onde tudo pode acontecer, e se calhar pegando aqui na feminina, temos um outsider este ano, o Cal, que conseguiu garantir presença na Final Four frente a Lavário, Benfica e Colégio de Gaia, e na masculina veremos Porto Benfica, Sporting e também o Madeira SAD, que está a fazer uma segunda volta, eu diria que brilhante, quando comparando com aquilo que foi a prestação da primeira volta e a Taça de Portugal. Sabemos que tem sempre aquele encanto da incerteza, e podemos ter muita emoção até ao fim, e mesmo nesta primeira divisão feminina a luta pela manutenção está completamente ao rubro. Nós vemos aqui no final da tabela o Almeida Garrett já com bastantes dificuldades, mas de seguida temos Juvelis, Maia Stars e Sim Porto Salvo praticamente com os mesmos pontos. Juvelis tem 31 e Maia Stars e Porto Salvo com 32 pontos, e acho que vai ser até ao final aqui muita luta para ver quem é que consegue permanecer na primeira divisão, e dar aqui só mais um destaque neste lote de equipas que acho que merece. São Pedro do Sul, que na época passada esteve até final para garantir a presença a permanência na primeira divisão, havia subido na época anterior, e este ano está ali num quarto posto e a fazer uma época bastante regular, apesar de se ter apresentado em alguns jogos com bastantes ausências devido ao Covid, mas isso aconteceu quase a toda a gente. Acho que esta equipa de São Pedro do Sul também merece destaque pela evolução que teve comparativamente ao ano passado. Sim, e ainda fazendo mais uma referência relativamente à Final Four da Taça de Portugal feminina, ao outsider, este ano o Cal, se não me engano, no ano passado foi o Sim Porto Salvo. Exatamente, ainda na segunda divisão, Ainda na na segunda altura. divisão, exatamente, e que portanto esperemos que seja uma tradição. Agora já temos estes 2 anos, podemos já considerar isto uma tradição, que continuamos a ver assim equipas que se calhar não estão tão em cima no que diz respeito ao campeonato, no caso do Sim Porto Salvo, que ainda nem estava na primeira divisão feminina, mas que consigam chegar a estas fases avançadas, neste caso às fases decisivas da Taça de Portugal, porque realmente é uma competição, seja em que modalidade for, com um encanto diferente. Não é por acaso que se chama a prova rainha do desporto nacional. Emma,
um episódio mais longo, não vou continuar a sequer aqui também a cansar quem nos está a ouvir, não pode ser só assim uma entrada a pé juntos, como se diz no futebol, e ficarem agora aqui uma hora a ouvir-nos. Eu penso que conseguimos, ao longo deste episódio, tocar aqui em algumas das partes mais importantes que sequer nos tinham faltado nas últimas semanas. Sim, eu acho que dada a ausência que tivemos, até fizemos um milagre falar em tanta coisa em tão pouco tempo. Claramente que não dá para destacar tudo aquilo que queremos, mas vamos tentar voltar com mais regularidade para podermos ir aprofundando um bocadinho mais alguns jogos em específico, algum assunto que queiramos. E ainda aqui, tocando, a Emma nem sabia, isto eu lembrei-me agora, porque também acho que, não, relativamente ainda, porque acho que não podemos deixar de frisar o quão importante esta Final Four da European League é não apenas para o handball português, diria mesmo para o desporto nacional, porque mesmo noutras modalidades, à exceção do futsal e se calhar do hóquei, não me lembro quando é que tivemos assim uma grande, o futebol, mas aí é um formato diferente, falamos de apenas uma final, não este formato Final Four que nós vemos noutras modalidades de pavilhão. A importância que isto pode ter não apenas para o desporto nacional, mas mesmo para o handball nacional. Ideias que tenham, e isto só é possível graças a vocês que nos acompanham dia após dia, semana após semana, aqui no intervalo, mas mesmo no resto das plataformas, no Twitter, no Facebook, no Instagram, ideias que tenham de conteúdos que gostassem de ver relativamente a esta Final Four, digam-nos, enviem uma mensagem para a Emma, para mim, para a 7 metros, sobre conteúdos que gostassem de ver, coisas que gostassem que nós fizéssemos. Já não falta muito, mas nós temos aqui já algumas coisas em mente e isto só é possível com o vosso contributo, portanto, digam-nos aquilo que gostavam de ver, fazer sequer de diferente nesta Final Four. Não tinha dito à Emma que ia perguntar isto, até porque só me lembrei agora, mas tenho a certeza que a Emma concorda comigo. Sim, estás à vontade, não precisas me pedir autorização para fazer uma pergunta aos nossos seguidores. Mas sim, é importante para nós também sabermos aquilo que vocês mais gostam de nos ouvir falar, de ver ou de ler até no nosso website. Espero que acompanhem os nossos rescaldos. E que nos continuem a acompanhar, porque nós vamos estar aqui sempre com algumas surpresas, diria eu, e espero que esta época desportiva termine da melhor maneira. Exato, pelo menos vamos fazer por isso e vamos tentar trazer-vos coisas diferentes. Resta-me agradecer a todos os que nos ouviram ao longo destes quase 40 minutos, acho eu assim de cabeça, de episódio, mas tal como a Emma disse, foi muito tempo sem falarmos e penso que conseguimos tocar nos pontos todos. Também agradecer a quem nos continua a apoiar, tal como eu disse anteriormente, não só no intervalo, seja em qualquer uma das plataformas de podcast, no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, no Apple Podcasts, mas também no YouTube, que é o No Intervalo, mas também o nosso site em www.7metros.com.pt, no Twitter, no Instagram, no Facebook, qualquer outra aplicação e website e serviço que possa aparecer e que tu queiras que nós lá também estejamos presentes para poder chegar mais perto de nós assim o faremos. O handball vai continuar, vamos continuar ou vamos fazer por isso, tentar continuar a manter alguma regularidade aqui no intervalo e a levar-vos tudo aquilo que se passa, não só em Portugal, mas também lá fora, nesta fase que é a fase decisiva das épocas desportivas. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Foi mais um episódio No Intervalo com a Maria Mabasto. O meu nome é Bernardo Bordonhos. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.